Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Parei o carro agora aqui para gravar esse vídeo, segundo uma palavra que veio ao meu coração neste momento. Esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos. Tiago 5,19, a Bíblia nos diz: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter do seu mau caminho, saibais que, se alguém convencer alguém do seu mau caminho, livrará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Só que o interessante é que a gente percebe que essa palavra é usada muito como fala em desviado. Fala-se muito essa palavra para pessoas que não são cristãs, para pessoas que estão lá no mundo, na orgia, nas drogas, na prostituição, enfim. Não se atribui esta palavra a pessoas que estão dentro da igreja. Mas se nós olharmos o contexto da carta ou da epístola universal de Tiago, nós vamos ver, meus amados irmãos, que essa epístola foi escrita direcionada à igreja de Cristo. E ele diz para a igreja: se alguém da igreja, se alguém, meus irmãos, dentre vós, estiver desviado da verdade, alguém o fazer converter do seu mau caminho, saibais que aquele que conseguir fazer um pecador converter-se do seu mau caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Aí nós podemos meditar numa coisa algo bem simples: conversão. O que é conversão? A palavra conversão quer dizer mudança de rota ou mudança de estado. É você estar indo para a esquerda, agora você converte, você passa a ir para a direita. Você está num estado deplorável de pecado, agora você passa a viver num estado de santificação progressiva. Então o que acontece? Quando a palavra de Deus nos fala sobre isso em Tiago 5,19, está dizendo que muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que se desviam da verdade, estão desviados dentro da igreja. Por exemplo, a Bíblia diz, Gálatas 5,19, que as obras da carne, elas são manifestas. Primeira coisa, aí vai dizer a prostituição, a impureza, a lascívia, enfim. Primeira coisa para identificar onde estão as obras da carne é que as obras da carne são manifestas, elas aparecem, elas estão manifestas. Ninguém pode dizer: será que aquela pessoa é uma pessoa carnal? Será que aquele crente, entre aspas, é uma pessoa carnal? Não tem como dizer isso. Ou ele é um carnal, ou ele não é um crente carnal. Ou ela é uma crente carnal, ou ela não é uma crente carnal. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. Então, através desse vídeo, eu quero deixar para você que está dentro da igreja, você que usa um terno, você que usa uma gravata, eu quero fazer menção de umas palavras bem fortes que Billy Graham disse. Ele disse o seguinte: se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perdeu o caráter, você perdeu tudo. E quantas pessoas que estão dentro da igreja, que usam um terno, usam uma gravata, carregam uma Bíblia, se escondem atrás de um cargo, atrás de uma credencial, mas não têm caráter. São pessoas que têm um distúrbio de caráter incrivelmente voltado para o mundo, voltado para a carne. Por exemplo, as facções. Em Gálatas também, quando fala sobre as 16 obras da carne que estão ali contidas, onde o apóstolo Paulo chega a dizer que existem mais ainda, mas aquelas ali são as mais comuns, nós vamos ver que ali está a facção. E ali estão as inimizades, as porfias, as resistências. Então, quando ele fala que ali está caracterizando uma pessoa que é do mundo, mas isso também acontece dentro da igreja. E o apóstolo Paulo chega a dizer que se alguém pratica tais coisas, não entrará no reino de Deus. Não entrará de forma alguma no reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não nos manda nós praticar as obras da carne.
mas a Bíblia nos manda nós manifestar o fruto do Espírito. Então, para você que está ouvindo esse vídeo, quem sabe tem vivido uma religiosidade, alguma coisa que está... aos teus olhos você parece que está na luz, mas você não está na luz. Por exemplo, a Bíblia nos diz que aquele que aborrece seu irmão não está na luz, ele está em trevas, ele permanece nas trevas, ele é homicida. E a Bíblia vai nos dizer mais além que aquele que é homicida não tem nele vida permanente, não tem parte com Deus, não terá vida eterna, porque ele permanece nas trevas. Mas agora, quando um crente, ainda que ele se encontra muitas vezes no estado de fraqueza, é muito interessante nós salientarmos isso, que fraqueza é uma coisa, a hipocrisia é outra. A fraqueza, ela não nos impede de chegar até Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja de Filadélfia, lá no livro do Apocalipse, eles tinham pouca força, contudo, não negaste a minha palavra, disse Jesus para aquela igreja. Então, se você tem pouca força, mas você permanece na luz como Deus na luz está, como Ele é a própria luz, a Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você é um crente obstinado, se você é um crente mesquinho, que está sempre fazendo facções, que está sempre de porfias, está sempre resistindo à verdade, está perseguindo os profetas, querendo amordaçar os mensageiros de Deus, você não é crente. Você está nas trevas, você tem que se converter. E a Bíblia diz, Deus usou o apóstolo Tiago para dizer, se alguém conseguir fazer essa pessoa converter-se do seu mau caminho e voltar para o caminho da verdade, saiba que aquele que conseguir isso, salvou uma alma da morte e cobriu uma multidão de pecados. Por que é que ele diz, salvou uma alma da morte? Será que está falando da morte física? Não. Essa morte que ele está falando no contexto ali fala de separação de Deus. Esta é uma morte que a Bíblia lá no livro do Apocalipse fala, atribui isto à segunda morte, que é a separação eterna de Deus. É onde nós vamos cair num lugar que há ausência total de luz. Então você ouça essa palavra, dê crédito, porque Jesus está voltando e é hora de nos arrependermos. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus a todos.